Boa tarde a todos. Agradeço a todos e todas mais uma vez pela presença aqui no nosso último seminário, na verdade, o último seminário de análise funcional da UFO desse ano. E agradeço em especial ao Tiago, que vai dar o seminário de hoje. Muito obrigada, Tiago, por ter aceitado o convite para dar esse seminário para a gente, tá certo? Para fechar aí, né, esse ciclo de seminários que a gente fez durante o ano. Agradeço a todos que puderam participar o ano todo. E, Tiago, pode ficar, então, à vontade para iniciar o seu seminário. Muito obrigada. Ok, obrigado, Elisa. Eu que agradeço o convite para apresentar aqui. Eu acabei não conseguindo comparecer ao vivo durante o semestre, porque eu dava aula exatamente no horário do seminário, mas eu assisti quase todos os vídeos pelo YouTube. Então, hoje eu vou falar sobre um trabalho, não vai ser só sobre esse trabalho, mas o final da apresentação vai ser sobre um trabalho que eu fiz em colaboração com Leonardo Brito e Daniel Carando. Eu vou dividir a apresentação em duas partes. Uma primeira parte que talvez seja mais ou menos a metade da apresentação. Eu quero colocar alguns conceitos mais básicos, que são clássicos, inclusive, mais de 100 anos já tem isso na praça, né, que definir o que é série de Dirichlet, domínio de convergência de série de Dirichlet, abscissa de convergência, faixas máximas determinadas por essas abscissas e terminar com o problema da convergência absoluta de Bohr. Então, para quem não conhece, eu vou parar com esse problema, porque é daí que vem a motivação do que a gente fez, né? E aí, na segunda parte, talvez possa ser que seja até mais curta, não sei, eu vou falar um pouco, eu vou falar sobre as nossas contribuições, né? Alguns resultados que a gente obteve. Bom, e no que diz respeito a essa segunda parte, é importante, novamente, ressaltar que teve a colaboração desses dois caras aí, o Leonardo Brito que é daqui de Uberlândia, e o Dani Carando, de Buenos Aires. Então, eu vou começar do início, vou começar definindo o que é uma série de Dirichlet. A gente tem que uma série de Dirichlet é uma série formal desse tipo, né? Uma série onde você tem os coeficientes AN sendo complexo e você tem um variável S. Então, quando a gente fala série formal, quero dizer que, a princípio, a gente não se preocupa com a convergência, né? A princípio, no primeiro momento. Então, seria só uma forma algébrica que a gente está olhando essas séries. E o exemplo mais famoso de uma série de Dirichlet é a função zeta de Riemann. Função zeta de Riemann, nesse caso, a gente tem que os coeficientes da n são 1. Função zeta de Riemann, a gente tem a n igual a 1. E a gente sabe, é fácil provar, né, que você tem que essa série, né, a função zeta de Riemann, ela converge absolutamente quando você olha o semiplano à direita com a parte real maior do que 1. E para poder ver isso, passa um módulo, né, pensando na convergência absoluta, por exemplo, e aí você tem, quando você pega o módulo de n elevado a s, isso é só n elevado a sigma, com s sendo sigma mais it, né? Porque n elevado a s, a definição seria e exponencial elevado ao logaritmo neperiano de n vezes s, então a parte imaginária você não lê, né? O módulo ele enxerga só a parte real. E aí você cai numa série de análise real, né? 1 sobre n elevado a sigma, a gente sabe que converge quando sigma é maior do que 1. Então, o domínio de convergência dessa série, também, a gente tem que o domínio de convergência da série, ela vai ser, acho que eu vou colocar de outra cor, determinado por esse sigma igual a 1, ou seja, você tem uma abscissa, sigma igual a 1, vou colocar de cor preta, sigma igual a 1, e a série ela vai convergir pontualmente sempre quando você está acima, né, a parte do semiplano para a parte real maior que 1, e ela diverge também quando você está aqui abaixo. Bom, ou seja, esse caso particular dessa função zeta de Riemann, que é uma série de Dirichlet, quando você vai investigar o domínio de convergência dela, veja que o domínio ele é semiplanos, né, você separa
plano em dois semiplanos. E uma pergunta natural bom, e uma série de Dirichlet geral, né? Da forma como foi colocado acima, será que sempre você tem que os domínios de convergência também são semiplanos? E a resposta é sim. E a gente tem esse resultado, né, esse teorema, que é conhecido, é clássico, né? Que diz que se você pega uma série de Dirichlet, você sempre consegue uma abscissa, né, que a gente denota aí por sigma C de D, de tal forma que quando você olha o semiplano com partial maior do que sigma de D, ela vai convergir pontualmente nesse semiplano, e quando você olha o semiplano com partial menor que sigma C de D, ela vai divergir para todo S. Então você separa, né, quando você vai olhar o domínio de convergência da série de Dirichlet, são semiplanos, e mais do que isso, né, você consegue, quando você tem ela convergindo para esse semiplano partial maior do que sigma C de D, o limite vai ser uma função homomorfa. Né? Você consegue também provar isso. O limite é uma função homomorfa. E essa sigma C de D é o que a gente chama de abscissa de convergência pontual. Assim como quando você trabalha com séries de potência lá em variáveis complexas, a gente tem um raio de convergência, que a gente tem essa abscissa de convergência pontual. E no caso de série de potência, né, para quem lembra, você divide o plano, na verdade, em discos, né? Dentro do disco vai convergir, fora diverge. Então, como que vai ser? Bom, no geral, a gente vai ter que ela vai convergir, então, sempre vai ter uma abscissa onde ela converge quando você está à direita e diverge quando está à esquerda. Aqui eu estou pensando numa série de Dirichlet que em algum ponto ela vai convergir, né? Porque ela pode divergir também todo plano, pode convergir todo plano, mas no geral o que você tem é uma imagem como essa, né? Ela vai convergir para a direita no semiplano, divergir à esquerda pontualmente. Bom, e quando a gente lembra de séries de potência, né? Você, uma variável mesmo, lembrem que quando você divide o plano, no caso em discos, você tem também que ela converge dentro, diverge fora, mas você tem mais só do que convergência pontual, você tem uma convergência absoluta. Ela converge absolutamente e dentro, né, desse disco. Né? Ou seja, você tem que, se você for querer definir o raio de convergência absoluta e raio de convergência pontual lá na série de potência, você vai ter que eles coincidem, são iguais. No caso de série de Dirichlet, bom, a gente pode se perguntar se você investigar a abscissa de convergência absoluta, será que coincide com a abscissa de convergência pontual? Assim como acontece com série de potência. Nesse caso, bom, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa saber qual que seria o domínio natural para a convergência absoluta, né? E qual que seria esse domínio natural? Também é semiplanos, porque você tem que, se a gente... Bom, o que eu quero dizer com essa raio desculpa, abscissa de convergência absoluta? Bom, o que a gente quer é estudar onde a série vai convergir absolutamente, ou seja, você pega a série de Dirichlet e passa o módulo, e a gente quer saber quais são os valores de S onde ela vai convergir absolutamente. Né? Só que você, quando vai estudar onde que seria esse domínio, a gente tem que essa série ela vai convergir absolutamente, né, que vai ser, basicamente, vai determinar a abscissa de convergência absoluta, quando essa série que convergir. Né? Porque você, quando passa o módulo, você não lê, basicamente, aqui a parte imaginária, por um lado, né? Então isso aqui vai ser igual à somatória de módulo de AN sobre N de sigma, né? Se vocês quiserem, e basicamente você precisa estudar a convergência dessa série, só que se você estuda a convergência dessa série com esse sigma real, pelo teorema anterior, se você estuda por um determinado sigma, ela converge, ela vai convergir para todo semiplano à direita. Você já tem essa divisão quando você estuda a domínio de convergência de uma série de Dirichlet. Então, o que acontece é que o raio de convergência, a abscissa de convergência absoluta, ela coincide com a abscissa de convergência pontual dessa série aqui.
passando módulo apenas nos coeficientes AIN, né? Aí você tem uma série de Dirichlet. Então, também quando você vai estudar o domínio de convergência de um absoluta, uma série de Dirichlet também divide o plano em duas regiões, né? Direita e esquerda, onde ela vai convergir absolutamente. Quero dizer convergir absolutamente, quero dizer que quando você fixa um ponto qualquer aqui, S0, a série ela converge absolutamente quando você passa do módulo. Ok. Então tá. Então, os domínios de convergência absoluta também são semiplanos. Aí agora sim a gente pode colocar a pergunta se esses semiplanos coincidem, né? Se a abscissa de convergência absoluta vai coincidir com a abscissa de convergência pontual, né? Será que os semiplanos são iguais, assim como acontece no fenômeno de série de potência? E essa, bom, seria uma pergunta, e a resposta não é complicado, a resposta é não, e não é complicado de se ver que, de fato, isso não acontece. O exemplo que a gente pode pegar é essa série de Dirichlet, que é como se fosse a função zeta de rima alternada. Se a gente olha essa série de Dirichlet, a gente tem que a abscissa de convergência absoluta dessa série de Dirichlet é 1, e a abscissa, ou seja, aquele número que divide o plano, né, em duas regiões, é isso que eu quero dizer, a princípio, com a abscissa de convergência absoluta, vai ser 1. Por quê? Bom, porque quando você passa o módulo, você cai na função zeta de Riemann, e quando você olha a abscissa de convergência pontual, é 0. Como que você vê que é 0? Bom, você pode olhar e estudar essa série pensando S como seno real. Se você olha como seno real, aí você pode usar o resultado de análise na reta, seria uma série alternada, e você consegue mostrar que ela vai convergir quando o sigma for maior que 0. Né? Para sigma maior que 0, sempre vai convergir. Ora, mas se converge para esse sigma real maior que 0, você pode usar o teorema 1 que eu enunciei, você já sabe que divide pelo teorema em semiplanos, a convergência então vai convergir para todo S complexo com parte real maior do que 0. Então, a abscissa de convergência pontual dessa série de Dirichlet é 0. Ok, então, esse é um exemplo de uma série de Dirichlet em que a abscissa de convergência absoluta não coincide com a abscissa de convergência pontual. E, com isso, a gente tem o seguinte, se a gente pega as faixas, né, ou seja, aqui o que eu quero, vou fazer um desenho. Se a gente toma a abscissa de convergência absoluta, uma série de Dirichlet, aqui, a abscissa de convergência, e é o contrário, a abscissa de convergência pontual de uma série de Dirichlet, abscissa de convergência absoluta, a gente já sabe que existe série de Dirichlet onde essa faixa vai ser 1. Okay? Então, o supremo, esse T que eu defini abaixo, esse supremo ele é maior ou igual a 1. Vai ter pelo menos, aqui o exemplo acima, é um exemplo de uma que vai ter a faixa como sendo 1. Mas, bom, será que a gente consegue série de Dirichlet de maneira arbitrária, de forma que esse sup se torne infinito, por exemplo, né? Será que, de fato, essa seria a maior faixa possível, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer é se esse T é limitado, se esse T for limitado, ou seja, se esse sup não estoura, será quanto que é esse T, né? Qual que é o valor que ele assume? E não é complicado ver, né? Uma situação desse caso realmente é simples, mais ou menos simples, ver que você não consegue passar o 1. Né? Quando você pega o supremo dessa diferença dessas faixas, você tem que é exatamente 1. Ou seja, é a faixa máxima possível, e esse sup é atingido. Né? Atingido por causa do exemplo acima. Né? O exemplo acima é o exemplo de uma série de Dirichlet que atinge esse sup. Então, ou seja, é um fenômeno diferente do que acontece com séries de potência. E, bom, aqui eu fiz um desenho, não sei se eu vou usar, mas o que a gente tem então, tem uma região onde ela vai convergir absolutamente, uma região onde ela converge pontualmente, mas não absolutamente, uma outra região onde ela nem converge, nem pontualmente. Essas séries, no geral, né, podem ser diferentes. Bom, é claro que quando você pega a abscissa de convergência pontual, ela é sempre menor ou igual à absoluta.
e você tem essa divisão. Existe uma outra abscissa, essa abscissa é conhecida como abscissa de convergência uniforme, né? Ela é definida da seguinte forma. Bom, por que a gente tem até agora? A gente tem a abscissa de convergência pontual, que é essa sigma C, que a gente pode olhar ela como seno ínfimo de todos os sigma, de tal forma que a série vai convergir nesse C sigma. C sigma eu estou pensando como sendo aqui o semiplano à direita, aqui de sigma, ou seja, com a partial maior que sigma. A gente tem também a abscissa de convergência absoluta, que a gente definiu já. A gente já viu que é diferente, que o sup entre a absoluta menos a pontual, ela é 1. Um matemático chamado Harold, não foi ele que definiu isso, mas ele se interessou no começo do século passado a estudar as faixas entre essas abscissas, né, de convergência. Ele se interessou muito por essa abscissa aqui, que é a abscissa de convergência uniforme. Então, a abscissa de convergência uniforme, ela é definida como sendo ínfimo de todos os sigmas, né, meio que imitando as duas anteriores, de tal forma que a série converge uniformemente num semiplano com partial maior do que sigma. Um detalhe aqui é que se a gente pega e tenta entender como que seria o domínio onde a série de Dirichlet vai convergir uniformemente, esse domínio ele não é exatamente um semiplano, né? Na verdade, esse domínio ele pode ser visto como regiões angulares, né? Porque eu coloquei esse desenho é um desenho que eu copiei do livro do Andrés Defant e do Pablo Sevilla e outros, que eles têm um livro sobre esse tópico de série de Dirichlet. É raro, acho que é raro, assim. Aqui o que está dizendo é que se você pega S0, aqui é um S0, e a série de Dirichlet converge nesse ponto S0, então ela vai convergir uniformemente em qualquer região angular que a gente considera saindo aqui desse S0. Ela converge uniformemente nessa região, mas se você aumenta um pouquinho o ângulo, ela continua convergindo uniformemente. Que, se a gente pensar um pouquinho, é interessante a gente pensar o seguinte: se a gente tem aqui a abscissa de convergência pontual de uma série de Dirichlet, e se a gente pega um S0 aqui bem próximo dessa reta, S0, a gente sabe que essa série de Dirichlet ela vai convergir uniformemente aqui nessa região angular. Isso é um resultado, né? Isso é um teorema, na verdade. E se você aumenta essa região angular, você continua tendo convergência uniforme nessa outra região angular aqui. Você pode chegar mais próximo da reta e você continua tendo sempre essa convergência uniforme nessas regiões angulares. Isso leva a crer que, se a gente querer comparar a abscissa de convergência pontual com a abscissa de convergência uniforme, que a gente está denotando por sigma U, leva a crer, talvez, que possa ser que elas sejam iguais, né? Parece que você está se aproximando no sentido do semiplano, onde você tem a convergência pontual, você pode chegar muito perto ali e abrir no ângulo, né? Só que isso não é verdade, né? Porque, bom, a gente define, na verdade, essa abscissa de convergência uniforme como sendo semiplanos, né? Isso não é verdade. Só que o exemplo, para se verificar, né, o exemplo ele é simples, mas para verificar que esse exemplo funciona, ou seja, é um exemplo onde a abscissa de convergência uniforme é diferente da abscissa de convergência pontual, não é fácil, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer é considerar agora a faixa entre a abscissa de convergência uniforme e a abscissa de convergência pontual. Então, só para deixar claro, eu vou fazer um pequeno desenho. O que a gente tem até agora, né? Até agora a gente tem 3 abscissas. A gente tem uma abscissa de convergência absoluta, uma uniforme e uma pontual. E sempre a pontual ela vai ser menor ou igual à uniforme, que é menor ou igual à absoluta.
Que a uniforme é menor ou igual a absoluta, sai como consequência um teste M de Weierstrass, né? Não é tão complicado ver isso. Mas você sempre tem essas desigualdades, né? E aí a gente já comparou o quê? A gente já comparou a distância máxima entre a pontual e a absoluta. A gente viu que é 1. Bom, a gente já comparou também... Bom, por enquanto a gente comparou só essa. Agora vamos comparar a pontual com a uniforme. Que a uniforme a gente acaba de introduzir. Aí a pergunta é, será que elas vão se colapsar, vão ser sempre iguais, ou existe série de Dirichlet onde você vai ter diferente, né? E a resposta é que existe sim série de Dirichlet onde você vai ter que a abscissa de convergência uniforme é diferente da pontual, e esse é um exemplo, né? Aqui a gente tem uma série de Dirichlet que é meio que mais ou menos alternada da função zeta, mais ou menos, na verdade, porque esse PK, quando eu denotar aqui daqui para frente Pn, vai ser a notação para o enésimo primo. Enésimo primo. Ou seja, P1 é 2, P2 é 3, P3 é 5, P4 é 7, por aí vai. Então, Pn, aí você denota como enésimo primo. Essa série é uma série de Dirichlet que a abscissa de convergência uniforme é 1 e a abscissa de convergência pontual é 0. Bom, o exemplo é simples, mas a verificação disso ela é um pouquinho mais chata, né, para se fazer. Eu não vou fazer aqui, e a gente tem que entender um pouco mais sobre propriedades analíticas de série de Dirichlet, né, para poder calcular essas abscissas uma fórmula, vamos dizer assim, mais ou menos fechada. Ok, então, quando a gente se pergunta sobre a faixa máxima entre a uniforme e a pontual, a gente tem que é 1, né, a distância entre ela é 1, e falta, então, comparar só mais duas, né? Falta comparar agora a absoluta com a uniforme, né? Se você compara a abscissa de convergência absoluta com a uniforme, né? Olha esse sup, né? Supremo de todas as diferenças, que varia de série de Dirichlet, a pergunta seria quanto que é esse valor, né? É claro que agora a gente já sabe que S é limitado, né? Porque a abscissa de convergência uniforme, ela está entre a absoluta e a pontual, né? E você sabe que a pontual e a absoluta você tem no máximo 1. Então, entre a uniforme e a absoluta você tem que ter no máximo 1 também, né? Então, que é limitado a gente já sabe. Qual que seria esse sup, né? Como que a gente faz para calcular esse supremo? Bom, e aí até os trabalhos de Bohr, né, em 1915, 16, 17 mais ou menos, ele o máximo que ele conseguiu foi chegar nesse resultado para S, né? Ele conseguiu provar nos trabalhos dele que S ele se encontra entre 1/4 e 1/2. Né? Então ele não conseguiu encontrar esse sup, né? Ele conseguiu verificar que está entre 1/4 e 1/2. E aí esse é o problema da convergência absoluta de Bohr, é um problema que não tem uma série que você pega, igual eu ofereci para vocês exemplos das faixas anteriores que assumem SUP. Não existe um exemplo que você... esse exemplo funciona, né? De fato, é uma prova que você tem que construir e ela é bem técnica. Bom, e esse problema ele ficou aberto por não muito tempo, mas por 15 anos, e foi resolvido por esses dois matemáticos aí, né, Bohnemblust e Heil, que eles conseguiram provar que o S, que seria a faixa máxima ali da abscissa de convergência absoluta comparado com a uniforme, é igual a meio. Então eles conseguiram provar, eles provaram que esse supremo ele vai ser meio, e mais ainda que esse pus máximo aqui, né, que esse supremo ele é atingido, ou seja, existe uma série de Dirichlet de tal maneira que quando você pega a abscissa de convergência absoluta menos a uniforme, isso vai ser meio. Ok, e a forma como é feito isso, né, a construção dessa série de Dirichlet, é uma construção, como eu disse, muito técnica e bem complicada, né? É difícil você conseguir mostrar que tem exemplos de série de Dirichlet que atinge esse supremo.
Bom, então, dito isso, né, como é difícil você conseguir esses exemplos, aí vem a pergunta natural, né, para quem trabalha com, por exemplo, lineabilidade, algebrabilidade, que seria, será que a gente consegue construir muitas, né, e será que a gente consegue construir muitas e mais ainda consegue construir espaços vetoriais formados por essa série de Dirichlet, álgebras, e será que é possível? E aí foi quando começou, na verdade, o nosso trabalho, foi tentar ver se a gente conseguia provar que esse conjunto, em algum sentido, é grande, né? E para poder trabalhar com isso, a gente colocou numa linguagem um pouco mais moderna, né, esse problema, que eu vou passar agora para vocês, como que a gente encaixa esse problema numa linguagem um pouquinho mais moderna, porque quando a gente fala de construir espaços vetoriais, espaços vetoriais fechados, álgebras, bom, a gente tem que então ver esse conjunto de série de dentro de uma álgebra, dentro de um espaço vetorial. Por enquanto, não definir aqui nenhuma álgebra, nenhum espaço vetorial. Então, a gente vai olhar esse problema de uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, com uma linguagem mais moderna, e aí vai ficar claro aonde a gente vai olhar essa série de Dirichlet, né? Qual é a álgebra que a gente vai olhar essas séries. Então, então a álgebra que eu vou introduzir é essa álgebra, uma álgebra de Banach que a gente chama H infinito, séries de Dirichlet. E essa álgebra ela é definida como sendo, você pega todas as séries de Dirichlet, que são limitadas no semiplano à direita, com partial maior que zero, e cuja a abscissa de convergência pontual menor ou igual a zero. Ou seja, quando vocês olharem essa série de Dirichlet nesse espaço, a gente tem que ela é holomorfa, né, em particular, no semiplano à direita, ali, partial maior que zero, e é limitada. E a gente pode definir a gente define duas operações nesse conjunto, a princípio conjunto, por enquanto, e uma das operações é de espaço vetorial, que é bem natural, né, quando você diz como soma duas séries de Dirichlet, e a outra também é um produto que é bem famoso, chamado multiplicação de Dirichlet, né, que você quer multiplicar duas séries de Dirichlet, você tem que dizer basicamente quem são os coeficientes aqui, depois de multiplicar. E aí o coeficiente você define como sendo a soma de todos os AK vezes BK com K vezes M igual a N, né? Um N está fixo, então as possibilidades de K e M para que seja igual a N é finita. Então você tem uma soma finita e que determina esses coeficientes do produto, né? Da multiplicação. Então, se você coloca essas duas operações naquele conjunto que é colocado acima, H infinito, a gente tem que o conjunto é possível provar que ele é uma álgebra de Banach, juntamente com a norma definida abaixo, que é a norma do SUP, a norma do Supremo, como ela é limitada as séries que está em H infinito são limitadas no semiplano à direita, você tem que você pode pegar esse Supremo e você vai ter que esse Supremo existe, né? Ok. Esse espaço dessa série de Dirichlet, isso aqui eu tirei também do livro do Andrés e do Pablo. Lá eles dizem que o primeiro trabalho que apareceu essas álgebras foi nesse trabalho aí de 97, né? Que eles estudaram essa álgebra e uma outra álgebra de série de Dirichlet, não uma outra álgebra, mas outro espaço de Hilbert, nesse caso, série de Dirichlet, que eu vou definir agora mesmo, também apareceu nesse trabalho, segundo eles, pela primeira vez. Ok. Tá. Então, a gente vamos olhar a série de Dirichlet nesse espaço para poder encontrar as séries que atingem o Supremo lá no problema problema da abscissa de Bohr, né, da abscissa absoluta de Bohr. Então, tá. E como a gente coloca esse problema olhando essa série de Dirichlet nessa álgebra? Bom, tem um teorema também devido a Bohr, ainda da época de Bohr, fundamental de Bohr, é chamado hoje teorema fundamental de Bohr, que fala que se você tem uma série de Dirichlet que é limitada em C0, série de Dirichlet limitada em C0, ou seja, uma série lá em H infinito que a gente acaba de definir são limitadas em C0. E
cuja abscissa pontual, convergência pontual, ela é menor ou igual a zero, bom, a série Dirichlet que está em H infinito, que eu acabo de definir, também satisfaz isso, né? Na verdade, os elementos que estão lá dentro são elementos que satisfazem essas duas condições. Então, a gente consegue concluir que a abscissa de convergência uniforme vai ser menor ou igual a zero também. Esse teorema ele não é trivial, esse teorema é bem complicado de provar, né? Bem, a gente sabe que a abscissa de convergência uniforme, né? Ela sempre, a abscissa de convergência pontual, ela é sempre menor ou igual à abscissa de convergência uniforme, né? Então, não tem nenhum indicativo de que se o sigma C de D for menor ou igual a zero, implica que sigma U de D seja menor ou igual a zero. Então, esse sim é o primeiro, talvez, teorema enunciado aqui, que é muito complicado de provar. É clássico também, mas complicado, a demonstração. Esse corolário, eu acho que eu esqueci de colocar um negócio no slide, mas tudo bem. Tá, esse corolário, desse teorema fundamental de Bohr, a gente consegue esse corolário. Esse corolário, ele diz para a gente que se você tem uma série de Dirichlet em H infinito, de tal forma que a abscissa de convergência absoluta é meio, a gente consegue concluir, então, que a diferença, na verdade, vai ser meio. É um corolário do teorema acima. Mas para poder justificar esse corolário, é importante a gente lembrar de uma coisa. Bohr também já sabia que quando você pega a abscissa de convergência, eu não sei isso agora mesmo, né? Absoluta menos a uniforme é sempre menor ou igual a meio. A gente não sabe, não conseguiu provar que era meio, mas que é menor ou igual a meio não é complicado de provar. Então, devido a isso e devido a esse teorema, se a abscissa de convergência absoluta é meio, a diferença tem que ser meio, né? Por que tem que ser meio? Porque você tem que esse sigma U, ele não teria ser negativo, né? Se ele fosse negativo, você teria problema, porque você teria que isso aqui estouraria, né? Seria maior do que meio. Então, se a sigma de T for meio, o sigma U tem que ser zero. Então, se o sigma U tem que ser zero, essa diferença tem que ser meio. Okay? Tá, então, veja, o nosso interesse aqui, então, seria estudar, se a gente quer colocar essas séries de Dirichlet que atinge o supremo lá no problema da convergência absoluta de Bohr, a gente poderia olhar essas séries de Dirichlet que está nesse espaço, nessa álgebra de Banach, H infinito, onde a abscissa de convergência absoluta é meio. Né? E é exatamente isso que a gente faz, só que o conjunto que a gente define é um conjunto ainda um pouquinho menor, porque é um conjunto que a gente olha numa álgebra que é um pouquinho menor do que H infinito, que é essa álgebra que a gente denota como A de C0. E essa é uma subálgebra fechada de H infinito. Então, os elementos que estão em M, eles atingem o supremo no problema da convergência absoluta de Bohr. Né? Então, eles também atingem esse supremo. E como que é definida essa álgebra? Bom, essa álgebra a gente define da seguinte forma. Eu vou talvez escrever, que fica melhor. A gente pega todos os polinômios de Dirichlet. Polinômios de Dirichlet são séries de Dirichlet mais truncadas, né? Você pega séries de Dirichlet, né, que são aí chamados de polinômios de Dirichlet dessa forma, em natural. Então, eu vou colocar aqui, os AN são complexos e tudo mais. Então, você pega o conjunto de todas essas séries, de todos esses polinômios de Dirichlet, ou seja, truncados, né? Então, aqui os AN estão complexos, né? Vou ficar mais claro. E a gente pega o fecho desse conjunto na norma infinita. Desculpa aqui. O fecho na norma do supremo aqui, dentro do H infinito. Então, a gente toma o fecho dentro do H infinito e, com isso, a gente tem o A de C0. Então, esse A de C0 ele é uma álgebra Bom, dá para provar que é uma álgebra, qualquer um espaço vetorial fechado é fácil, claro, né? Mas ele vai ser também uma álgebra, difícil verificar isso.
E é uma álgebra separável, né? Nesse caso, a gente está com uma álgebra separável. Então, é estritamente menor do que o H infinito. O H infinito não é separável. Então, é uma álgebra estritamente menor do que o H infinito. Bom, e essa álgebra de C0, essa álgebra de C0, ela foi estudada nesse trabalho desse Richard e mais Bayard. Mas eu já vi ela em trabalhos anteriores. Bayard tem um artigo que a gente usou bastante de 2003, com quarta, que eles já definem essa álgebra lá, mas nesse artigo eles colocaram, vamos dizer assim, estudou de maneira mais completa essa álgebra, né? Ok. Então, o que a gente provou, né? Depois de tudo isso, o que a gente provou? Depois dessa introdução, a gente provou exatamente, o nosso foco assim, foi especificamente o que está aqui nesse último parágrafo. A gente conseguiu verificar que quando a gente pega A de C0 menos M, né, menos o conjunto M, ele vai ser magro, né, no espaço A de C0, ou seja, o conjunto da série de Dirichlet que atinge o SUP, no problema de lá de Bohr, ele vai ser muito maior, né, dentro dessa álgebra do que os que não atingem. O complementar dele é maior no sentido de topologia, né, de ser magro. E aí também a gente conseguiu, e eu vou explicar quais foram os resultados agora mesmo, construir algumas estruturas algébricas e lineares, que são, nesse caso, lineares fechadas aqui em ATC0, no caso, e depois fechadas em H2, né? Tem que tomar cuidado, porque são normas diferentes, então o fechado é um problema, agora mesmo eu vou tentar explicar isso melhor. Então, esses foram resultados que a gente obteve no nosso trabalho, foram nesse sentido. E para a gente poder, para que eu possa dizer de maneira um pouco melhor como que são as ideias assim das demonstrações, das provas e enunciar os resultados de forma um pouquinho mais precisa, agora eu preciso introduzir alguma terminologia, né? Então agora vai ficar uma terminologia que já seria um pouquinho mais densa, porque a construção de série de Dirichlet que atinge o SUP lá no problema de Bohr, por trás dela tem uma identificação que se faz da álgebra de funções holomorfas definida na bola de C0, limitadas, e a álgebra da série de Dirichlet H infinito que eu acabei de definir. Existe uma identificação, né, um dicionário que você pode para um lado e para o outro. Quando você trabalha com essas séries, você tem que saber bem esse dicionário. Isso é feito através de uma aplicação que é conhecida como transformada de Bohr. E aí, para definir essa transformada de Bohr, eu vou precisar de um pouquinho de terminologia. Então, eu vou começar agora com um pouquinho de notação. Primeiro, bom, eu vou denotar como N0, né, o conjunto dos números naturais união com zero. 0, 1, 2, 3. Aqui eu vou usar esse símbolo, é um símbolo que estão nos livros, né? Eles usam um símbolo canônico, na verdade eu vou usar, já vem sendo usado. Esse símbolo N0, N, ele vai ser o conjunto constituído das sequências cujos termos estão em N0, mas que é eventualmente nulo, ou seja, o suporte vai ser finito. É quase tudo zero, exceto uma quantidade finita, e esses elementos são sempre elementos de N0, né, os termos dessas sequências. E se a gente, aí aqui já é a notação de multi-índice, já mais usual, se a gente tem uma alfa, né, que seria uma sequência nesse N0, N, né, eventualmente nulo, se a gente pega um Z, uma sequência ZJ, a gente denota como sup de alfa o suporte nessa alfa, ou seja, seriam os índices onde você tem αj no nulo, esse seria o suporte. O tamanho
de alfa a gente coloca como sendo a somatória de todos os alfa j. Bom, como alfa é eventualmente nulo, essa soma no final é finita. E se a gente denota também z elevado a alfa, né, modo mais simplificado, como sendo z1 elevado a alfa 1, z2 elevado a alfa 2 e por aí vai. E também a gente tem que a alfa é uma sequência que é eventualmente nula, ou seja, esse produto no final do dia é um produto finito também. E eu já falei sobre essa notação, PK, a gente vai olhar PK como sendo késimo primo e denotar, aí que é novo, não falei disso ainda, P vai ser uma sequência nesse caso, que vai ser uma sequência constituída dos primos, né, orinados, PK, K de 1 até infinito. Então, essa notação a gente vai usar daqui para frente. E com essa notação, é possível agora a gente caminhar um pouco mais para poder definir a transformada de Bohr. E a forma como eu vou definir a transformada de Bohr vai ser uma transformada que vai conectar dois mundos, um mundo de séries de potências, de infinitas variáveis, e um mundo de série de Dirichlet formal. Por enquanto a gente vai olhar de forma formal, e depois eu vou dizer como que a gente identifica a álgebra das funções holomorfas na bola de C0, limitadas com a série de Dirichlet, o espaço da álgebra da série de Dirichlet H infinito que eu introduzi agora mesmo. Então, primeiro vamos fazer definir a transformada de Bohr num ambiente um pouquinho mais geral, depois a gente tira os resultados que a gente vai de fato precisar. Então, para isso, deixa eu definir aqui uma álgebra, essa álgebra de potências de infinitas variáveis, são séries de potências de infinitas variáveis. Então, essa álgebra, os elementos, né, que estão nessa álgebra vão ser elementos desse tipo aqui, vão ser somatórios desse tipo. Então, a gente está olhando de forma formal aqui, ou seja, não estamos pensando em convergência, são elementos desse tipo, onde esse alfa aqui é complexo. Então, são séries dessa forma. Essas são séries de potências de infinitas variáveis, né? Você está acostumado com uma variável, só que a gente tem infinitas variáveis. E a gente pode definir uma soma de espaço vetorial de forma natural, que é definido como sendo dessa maneira. E também existe uma multiplicação que pode ser definida nessa álgebra. No fundo, a gente não vai usar explicitamente essa multiplicação, mas eu coloquei aqui só para ficar registrado. Tem uma multiplicação também, uma multiplicação que a gente pode definir na álgebra de séries de potências formais de infinitas variáveis, né? Que é essa multiplicação. Então, aqui você, para fazer uma multiplicação de duas séries desse tipo, a gente precisa contar, na verdade, quem são os coeficientes que apareceriam aqui. E aí, esses coeficientes, a gente toma eles como sendo todos a soma de todos os produtos A, beta, B, gama, com a soma de beta e gama igual a alfa. Alfa vai ser uma sequência que é eventualmente nula, então essa somatória no final ela vai ser uma soma finita. Né? Isso é uma soma finita. Ok, essa é uma das álgebras, e outra álgebra que a gente precisa para definir, fazer a identificação transformada de Bohr, seria a álgebra das séries de Dirichlet formais, que basicamente, quando eu comecei a apresentação, eu comecei definindo uma série de Dirichlet formal. Né? Então, você tem que essa álgebra, a gente está considerando todas as séries de Dirichlet possíveis, e aí a gente define uma soma, né, de espaço vetorial, soma e multiplicação de escalar, né, nesse conjunto, fazendo dele um espaço vetorial, e a gente pode definir também produto, que é o mesmo produto que eu coloquei no H infinito agora mesmo, usando multiplicação de Dirichlet. Aqui eu só escrevi de forma diferente, só para ficar registrado, né? Você pegar todos as somas de AK, BK, onde K vezes M é igual a N, é a mesma coisa de você pegar a soma de todos os AD, B, subíndice N sobre D, onde D divide N, né? Mesma, só uma mudança de variável, a mesma coisa. Ok. Então a gente tem essas duas álgebras, né? Uma são de séries de potências formais, infinitas variáveis, e outras são de série de Dirichlet formal. E com dadas essas duas álgebras, a gente consegue definir uma
aplicação que leva a álgebra das séries de potências infinitas variáveis à série de Dirichlet formal. Como que a gente faz isso? Essa identificação a gente usa o fato da decomposição de um natural ter uma composição única, né? Decomposição primal que é única, né? Ou seja, se você pega um N natural, sempre você consegue escrever ele como sendo aqui ficou N minúsculo, que é N maiúsculo, né? Que é um N maiúsculo. Tudo bem. Então, você sempre, quando pega um natural, você consegue escrever ele em decomposição de primos. E quando você faz isso, o que aparece nos expoentes, né, você pode identificar como sendo uma sequência de termos em N0, que é eventualmente nula, né, porque quando você faz a decomposição vai aparecer uma quantidade finita de primos, sempre. Então, cada N natural você consegue identificar a um alfa, ou seja, um multi-índice alfa, cada N é identificado de maneira única um multi-índice. Da mesma forma, se você pega um multi-índice, né, você pode colocar você pode recuperar um N natural, apenas pegando os primos na ordem e colocar alfa 1 no expoente do primeiro primo, alfa 2 no expoente do segundo primo, aí você vai ter um número natural. Bom, e essa unicidade, ela nos permite, agora sim, definir a transformada de Bohr. A transformada de Bohr está definida aqui embaixo, então o que a gente tem? A gente pega um elemento na álgebra das séries de potências formais, de infinitas variáveis, e a gente quer contar, né, como que seria a série de Dirichlet associada lá no contradomínio. Bom, mas para você determinar essa série de Dirichlet, para você dar a cara de uma série de Dirichlet, basta você dizer quem são os coeficientes a n. Você dando os coeficientes a n, você tem a série de Dirichlet. Então, como que a gente vai determinar, por exemplo, o coeficiente a n, né, fixa um n aí natural, como que a gente vai colocar aqui quem seria esse a n, né? Bom, a forma como a gente determina o a n, a gente escreve n na decomposição primal, ou seja, você tem que a n vai ser a, o n pode ser escrito como sendo p elevado a um alfa, esse p seria a sequência, né? Eu estou usando notação aqui de multi-índice, né? P seria a sequência dos primos, P1, P2, P3, P4, por aí vai, e alfa vai ser os expoentes que aparecem nessa decomposição. Então, você pode pegar n e escrever como sendo esse p elevado a alfa, e quando você faz isso, você descobre quem é o alfa que você quer, né? Porque a série de potências você já tem, ou seja, o C alfa você já tem, você só tem que saber onde você vai colocar ele, né? E aí você, fazendo essa decomposição, você descobre o alfa, e aí você chama esse AN de C alfa. Então, ou seja, para poder determinar a série de Dirichlet, você usa essa decomposição primal. E essa transformada, né, a transformada de Bohr, ela é um isomorfismo de álgebra, né? Então ele identifica esses dois mundos, né? O mundo da série de potências a infinitas variáveis e o mundo das séries de Dirichlet formais. Bom, enfim, qualquer álgebra que você consegue de alguma maneira representar como os elementos como série de potência, você pode se perguntar qual que seria a imagem dela lá, né? Como que seria ela dentro do mundo da série de Dirichlet. Bom, e o que a gente está interessado, né, em particular, nessa identificação. Esse B que eu estou colocando é a transformada de Bohr, mas é como se fosse a restrição, né, a restrição nessa álgebra das funções holomorfas limitadas definidas na bola de C0. É restrição. Só que eu estou usando a mesma notação B, né, para a transformada de Bohr. E a gente consegue, essa transformada de Bohr, a gente consegue levar cada função holomorfa por uma série de Dirichlet. Bom, como é feito isso? Bom, é claro, essa série de Dirichlet aqui, esse espaço aqui, essa álgebra de série de Dirichlet que eu defini, é claro como é ela dentro de D. Eu esqueci. Não, eu defini agora mesmo. D são a série de Dirichlet informais, né? Então, é claro como que H infinito é um subconjunto de D, né? Porque são séries de Dirichlet, então, está lá dentro. Agora, a pergunta que pode ficar mas por que você consegue olhar essa álgebra das funções holomorfas limitadas na bola de C0 como uma série de
série de potência de infinitas variáveis, né? E aí tem uma maneira de fazer isso, não é trivial também, tem que provar, mas a gente tem a seguinte resultado, que para cada função que a gente pega limitada, definida na bola de C0, você consegue escrever ela de maneira única, representar ela de maneira única com uma série de potência, de infinitas variáveis. Só que essa decomposição ela é verdadeira para todo Z na bola de C00. Só que esses coeficientes são únicos, ou seja, para cada F você tem uma única forma de escrever isso. E aí quando eu falo, você tem uma somatória aí, né? O que seria essa convergência? A convergência é absoluta, né? Para cada Z fixo você tem uma convergência absoluta, então você pode somar de qualquer maneira isso aí. Então, essa identificação aqui ela é verdadeira, é sempre verdadeira. Então, seria até uma outra forma de você for estudar funções holomórficas limitadas na bola de C00, olhar elas dessa maneira. Seria uma forma de fazer isso, isso que é único, né? Essa representação ela é única. Tá, então, com isso, a gente consegue, para cada função holomórfica limitada na bola de C0, escrever como uma série de potência, infinitas variáveis, e se você tem uma série de potências infinitas variáveis, você pode aplicar a transformada de Bohr, obtendo uma série de dígitos lá no contradomínio. Né? E quando você considera essa restrição, a gente tem que é um isomorfismo de álgebras e é isométrico, ou seja, essas duas álgebras elas são isomorfas, né? E como espaço de Banach é o mesmo, você pode estudar os dois, né? Esse resultado também foi provado pela primeira vez em 97, naquele, se eu salvo engano, naquele artigo que eu disse agora mesmo, que eles introduziram esse H infinito. Ok, tá. E algo importante também é essa identificação aqui, essa igualdade. É porque dela é que a gente consegue colocar o problema da convergência absoluta de Bohr dentro da álgebra de funções holomórficas limitadas na bola de C0. Basicamente, olhando essa igualdade, a gente consegue provar que conseguir uma série que atinge o supremo é a mesma coisa de conseguir uma função holomorfa que não é analítica, no sentido de que conseguir um Z aqui, onde quando você olha a série, ela não vai convergir, né? Ou seja, ela não vai ser analítica no sentido de convergir em um determinado Z. E como que seria esse Z? Bom, aqui o que a gente... Vou só dar uma ideia rápida aqui. Tá? 4, 2. Aqui, veja, a gente pode olhar esse F pelo que eu fiz acima, né, essa identificação aqui. A gente tem que F aplicado nessa sequência, 1 sobre P1 elevado a S, 1 sobre P2 elevado a S, por aí vai, ela tem uma identificação de uma série de potências infinitas variáveis. Tem uma representação. Pronto. Bom, só que esse Z aqui, esse Z vou colocar na forma de multiíndice, seria P, aquele P meio tortinho assim, elevado a, nesse caso, menos alfa S. Okay? Tá, então você tem isso, né, quando você olha a identificação lá em cima, né, que eu escrevi, e aí o que é feito, né, nos trabalhos de Bonneblust e Ryle, é que eles começam a procurar funções holomorfas, onde quando você substitui esse S aqui por M menos 1 sobre 2M, funções holomorfas que não vão ser analíticas, no sentido de que quando você investiga essa série, ela não converge absolutamente nesse ponto. Né? Ou seja, no ponto P, 1 elevado a S, mas com S substituído M menos 1 sobre 2M. Porque se a gente tem isso,
você consegue essa série estourando, ou seja, você passa, você vai investigar a convergência absoluta aqui, né? Quando eu falo como converge, é absolutamente. E aí, quando a gente consegue isso, a gente pode jogar M para infinito e você vai para meio. Veja que quando a gente olha o que eu escrevi aqui embaixo, se a gente olha na série de Dirichlet, vamos olhar na série de Dirichlet, talvez fique mais fácil de entender. A gente vai ter a n sobre n elevado a s, e s é n menos 1 sobre 2n. Tá? N menos 1 sobre 2n. Né? Ok? Então, veja que quando a gente olha essa série, né, passando o módulo aqui, se essa série ela estourar, né, significa que a abscissa de convergência absoluta da série, então assim, D, é maior ou igual a n menos 1 sobre 2n. Só que se você joga m para infinito, isso é para todo m, seria para todo m, você vai para meio. Então, o que eu quero dizer é para você enxergar, para você tentar encontrar séries cuja abscissa de convergência é meio, abscissa de convergência absoluta é meio, basta vocês olharem, a gente olhar a série, as funções holomorfas que não vão convergir num determinado ponto, numa determinada sequência, que é exatamente essa sequência aqui. Desse tipo, né? com S igual a M-1 sobre 2M. Ou seja, você tem essa identificação e você trabalha de um lado, né? Você trabalha nas funções holomorfas definidas na bola de C0, e você pode jogar para a série Dirichlet e pode voltar. Então, é aqui que, para resolver o problema, a gente olha aqui, na verdade. Tá, isso aqui. Então, aqui a gente tem uma observação aqui que é importante, porque, apesar de que a gente talvez não use explicitamente, mas é importante dizer, porque a gente vai trabalhar, como eu disse, considerando o M como subconjunto dessa álgebra aqui. Então, é interessante notar que, quando você pega a transformada de Bohr, você também tem um isomorfismo de álgebra isométrico entre a álgebra das funções holomorfas que são definidas na bola de C0, que são uniformemente contínuas, e também a álgebra que eu havia definido agora mesmo, que você pega como sendo o fecho dos polinômios de Dirichlet dentro de H infinito. Né? E isso foi provado nesse artigo de 2017 eu acho que eu citei esse artigo agora mesmo já, que foi quando eles estudaram essa álgebra de C0. Ok. Então tá. Então, para o nosso primeiro resultado, a gente tem... qual que vai ser o primeiro resultado? Talvez seja melhor eu falar o resultado para depois passar o lema. Esse teorema, né? O primeiro resultado que a gente obteve é que a gente consegue uma cópia isométrica de L1, olhando a norma da álgebra, ou seja, do SUP, né, de A de C0, que vai estar contido em M união com zero. Então, a gente consegue uma cópia isométrica ali dentro, contida em M união com zero, ou seja, em particular você vai ter o que a gente chama de espaçável, né, um espaço vetorial fechado dentro do conjunto M união com zero. E a ideia para provar esse teorema o resultado, bom, um lema importante para poder provar o teorema é esse lema 1, que a gente provou no trabalho, mas é um lema que ele está muito próximo do que foi feito por Bonneblust e Ryle, né? Mas, assim, com a linguagem moderna, né? Ou seja, a gente estudou isso em livros assim, que tem uma linguagem já um pouco mais moderna, e a gente consegue perceber que está muito próximo, porque, veja, o que eu acabo de dizer no slide anterior, veja o que está sendo dito aqui. Aqui ele está dizendo que... ok, eu vou primeiro falar como que é o resultado original, né? E aí como que a gente mudou o lema. O resultado original aqui, esse θ, ele é natural. Você considera θ natural apenas. E aí tem um resultado que já é conhecido, que já está aprovado,
de que se você considera θ como sendo natural, você sempre consegue para todo m maior ou igual a 2, você consegue um polinômio homogêneo, definido em C0. Aí não tem nada a ver com o suporte aqui, não aparece, porque vai estar suportado em todos os naturais, né? Você tem sempre um polinômio homogêneo que satisfaz essa condição. Aí veja que essa condição que está sendo colocada, ela é muito parecida com o que eu tinha acabado de dizer agora mesmo. Ou seja, a gente está olhando para as funções holomorfas definidas na bola de C0. O polinômio a gente olha como sendo restrição à bola de C0 e vai ser uma função holomorfa naquela bola. Porque ele está... esse lema ele prova que você tem, quando você calcula essa somatória, né, passa o módulo, você tem que isso não converge, né, isso estoura. Ou seja, nesse ponto, quando você pega a representação de P como uma série de potência, você consegue um ponto onde você não vai ter a convergência absoluta. A gente sabe que existe a convergência absoluta para todos C00, mas aqui a gente consegue um ponto para um polinômio, né? A gente consegue um polinômio e um determinado ponto onde você não tem a convergência absoluta. E os carinhas que aparecem aqui são exatamente aqueles que eu acabei de dizer agora mesmo para vocês, né? O P elevado a alfa, eu disse para vocês, não tinha esse epsilon. Se vocês colocar epsilon igual a 0, vai ser exatamente o que eu disse agora mesmo para vocês. E que teria que estourar, né? Conseguir funções holomorfas que, quando você calcula a somatória, estoura, e depois você joga para a série de Dirichlet. Lá na série de Dirichlet você vai obter a abscissa absoluta como sendo meio. Então, você faz usando a transformada de Bohr, né? Você vai fazendo essa brincadeira com a transformada de Bohr para poder obter esses resultados. Às vezes é mais fácil provar olhando as funções holomorfas, às vezes é mais fácil olhando a série de Dirichlet. Tá, e aí o que a gente mudou então no lema? Bom, a gente mudou porque agora não é θ natural, agora é qualquer θ, mas é um θ, não é qualquer, é um θ que tem que conter uma progressão aritmética, e se a gente pega um θ que contém uma progressão aritmética, a gente consegue o resultado. E esse resultado, a gente consegue ele ainda adicionando que quando você tem um polinômio homogêneo, esse polinômio homogêneo ele vai ser suportado em θ. Né? Quando eu falo suportado em θ, no sentido de que quando você olha os coeficientes que aparecem, quando você escreve o polinômio na série de potência, quando você olha os coeficientes alfa de P, você tem que o suporte desses alfas não vai estar contido, se não está contido em delta, ele é zero. Ou seja, só vai aparecer coeficientes não nulo se tiver totalmente contido em tetas. Isso significa estar suportado nesse teta. Se o seu suporte de alfa está em teta, né? Aí o coeficiente vai ser não nulo. Pode ser não nulo. Ok. Tá. Então, esse resultado aqui, a gente mudou, então, um pouquinho o lema, que já era conhecido, mas a prova não é tão diferente, não. Né? Basicamente, a gente só descobriu que era possível, mais ou menos, repetir a prova, fazendo alguns truques diferentes para conseguir esse resultado. E como que a gente vai usar? Né? Por que a gente precisa de, agora, pegar tetas mais ou menos arbitrários ali, de naturais? Bom, aí eu vou dar uma ideia só dessa prova, desse teorema A. Esse primeiro teorema que a gente tem. E aí, eu espero que pelo menos deu a noção do por que a gente precisa do resultado para θ mais ou menos arbitrário, não pode ser θ igual a naturais apenas. Bom, então a ideia dessa demonstração primeiro a gente pega uma família, é uma família de subconjuntos todos infinitos, contendo progressões aritméticas. Talvez seja bom colocar progressões aritméticas infinitas e cortar esse infinito, né? Porque as progressões aí automaticamente já são infinitas. Então, a gente pega uma família de subconjuntos que contém progressões aritméticas infinitas, cada um desses θ de Km, e que são 2A2 juntos. Então, é possível fazer isso. Tendo isso,
a gente usa o lema. Então, para cada um desses θ km, a gente consegue um polinômio, a gente está indexando aqui como sendo km, esse polinômio, M homogêneo, de tal maneira que isso aqui estoura. Você calcula essa somatória, você tem que isso vai ser infinito. Travou, né? E voltou. Caiu aqui? Não, mas agora tá normal agora. Tá. Caiu por um momentinho, mas já voltou. Tchau, pode seguir. Tá, ok. Então, bom, e além disso, ele é suportado, é importante, é suportado em θ km. Né? Então, seja, quando falo suportado em θ km, talvez seja mais fácil com um exemplo, né? Por exemplo, se você pega, vamos pensar em duas variáveis, né? Se você pega P de duas variáveis, né? Z1, Z2, igual, aqui é infinitas variáveis, igual a Z1, né? Isso aqui é um polinômio de duas variáveis, e ele é suportado em 1. Quer dizer, o subconjunto constitui só de 1. Vamos dizer assim, isso que eu quero dizer suportado, né? Por exemplo, por outro lado, se você define um Q, Q de Z1, Z2 igual, sei lá, Z1 vezes Z2, ele é suportado no conjunto 1, 2, né? Conjunto constituído, subconjunto de naturais constituído de 1 e 2. Enfim, quando eu falo suportado, eu quero dizer nesse sentido. Ou seja, quando você pega, escreve ele na sua série de potências, né? Que é sempre possível, né? Quando você está definindo C0, as variáveis ali que aparecem nos Zs, eles vão estar com subíndices em θ, K, M, basicamente. Que são não nulas, né? Se está fora, vai ser tudo zero, né? Isso que seria suportado. Ok. Então tá. Então a gente tem uma família agora de polinômios, PKM, M homogêneo. E aí a aplicação que a gente define é essa, a aplicação que vai de L1 até essa somatória. Essa soma. Então, essa é a aplicação que a gente define para poder obter o resultado. Né? O que a gente tem é que a imagem, a gente vai ter que esse T é uma isometria, e a imagem de T, calma, é uma isometria, a primeira coisa que a gente tem que provar, e, veja, a gente ainda não está com a imagem na álgebra de série de Dirichlet, que é o que a gente precisa para provar que a abscissa de convergência absoluta é meio. Mas aí o que a gente faz agora mesmo, a gente vai fazer a gente pega L1, a gente tem o T, a gente tem uma isometria, e depois a gente aplica vou colocar mais para cá, pega L1, aplica T, nesse H infinito. Eu acho, posso até colocar A de C0, de C0, que vai ser a mesma, deixa eu ver, tá. Aqui, se vocês quiserem, pode colocar U de B0, BC0, é o mesmo. Não é a mesma coisa, mas nesse caso a imagem vai estar lá dentro. Né? Só para poder ficar com a nossa álgebra que eu defini. Desculpa, pessoal, o tablet caiu. Só para ficar com aquela álgebra que eu defini agora mesmo. E aí o que a gente vai fazer é aplicar a transformada de Bohr e cair naquela álgebra A de C0. Então, ou seja, a imagem de T, né, a gente vai provar isso é uma isometria, aí a gente vai aplicar T, tem imagem lá na álgebra das funções holomorfas que são uniformemente contínuas, ali na bola de C0, depois a gente aplica a transformada de Bohr, aí cai dentro da álgebra que a gente quer, né, que é aquela álgebra A de C0, e aí a gente precisa provar que quando a gente cai lá dentro, a gente tem que os elementos que estão nessa imagem não nulos tem que ter a abscissa de convergência absoluta igual a meio. Aí acaba, né? Ok, para provar que é uma isometria, um lado ele é muito simples, o outro lado não é tão simples, mas um lado ele é simples, que é esse lado dessa desigualdade. Se você aplica a norma infinita na imagem, né, de T aplicado no lambda, aqui você só aplica a desigualdade triangular.
Então, que eu estou só aplicando a desigualdade triangular nessa desigualdade menor ou igual aqui. Então, aplicando a desigualdade triangular, você vai ter norma de PKM, sobrenome de PKM vira 1, aí você vai ter que a somatória que aparece aqui vai ser 1, aí vai sobrar só a somatória do módulo de lambda K. O outro lado não é tão simples, então exige um pouco mais de trabalho, eu não vou fazer aqui, mas é para provar a desigualdade contrária. E, tá, tudo bem. Bom, então, sabendo que é uma isometria, agora a gente vai fazer aquilo que eu acabo de dizer. A gente vai pegar o T, aplicar em lambda e depois aplicar a transformada de Bloch para jogar isso lá no espaço da série de Dirichlet A de C0. E aí isso, então, vai ser um elemento lá em A de C0, né, esse elemento que está aqui. E aí a gente precisa provar que a abscissa de convergência absoluta dele é igual a meio, e isso tem que ser válido para qualquer lambda K em L1 não nulo. Bom, e a ideia que a gente faz para poder provar isso bom, a gente considera um lambda K, uma sequência lambda K em L1 não nula, significa que vai ter um lambda K0 não nulo, e quando a gente pega a imagem, né, dessa composta desse lambda K, bom, isso vai ser um elemento que é uma série de Dirichlet, então a gente representa como sendo dessa forma, uma notação, e daí a gente pode fazer conta. Eu não vou explicar cuidadosamente essa conta, mas o que a gente faz a gente começa aqui com a série Dirichlet, com o expoente aqui, olha o que é o expoente. O expoente é aquele parecido com aquele que eu tinha dito, né? 1 sobre 2m sobre n menos 1 mais epsilon multiplicado por 1 mais epsilon. E aí, quando a gente fizer essa continha, a gente vai mostrar que é maior ou igual a infinito, isso, ou seja, que estoura. Aí a gente funciona para todo epsilon, então você pode jogar epsilon para 0. E aí você joga epsilon para 0, aí o que vai aparecer vai ser uma série do tipo módulo de AN vezes n elevado, deixa eu ver, acho que é n elevado a menos n menos 1 sobre 2n, acho que é isso. E aí você tem... tá, eu acho que tem que trocar aqui, porque eu coloquei para cima, talvez aqui seja embaixo, n elevado a n menos 1, deixa eu escrever um pouco melhor, somatória de módulo de AN sobre n elevado a n menos 1 sobre 2n. Quando você joga epsilon para 0, né? E aí você vai ter que essa série estoura para todo m, né? Então, se estoura para todo m, significa que a abscissa de convergência absoluta é maior ou igual a m menos 1 sobre 2n. Aí você tem de m para infinito, e quando você tem de n para infinito, esse expoente aqui, ele tende para meio. E aí você consegue provar que a abscissa de convergência absoluta da série é meio, né? E aí, eu não vou mostrar essas continhas todas, mas só chama atenção para essa parte aqui, né? Essa igualdade aqui que você transforma aqui a série de Dirichlet, você olha ela agora como sendo os coeficientes lá dos polinômios PKL, quando você escreve eles como uma série de potência infinita, e aí o que a gente está usando aqui é aquela representação que eu tinha dado quando coloquei a transformada de Bohr, né? O F aplicado em determinados pontos vai ser a série de Dirichlet, enfim, aplicado em S. E essa última desigualdade também, o que a gente faz bom, aqui a gente tem uma soma de coisas positivas. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é pegando K igual a K0, L igual a M, e aí, ao invés de pegar essas duas somas infinitas, você está pegando só 2, né? Só a soma de 2. É claro que a soma de todos que são positivos vai ser maior ou igual à soma de 2, e esse igual a infinito é porque a gente pegou esses polinômios pk0 m satisfazendo essa condição. Saiu do lema com essa condição, e com isso a gente consegue provar que essa imagem, de fato, os elementos dessa imagem são série de Dirichlet que atinge meio. Né? Tá. Ok. Elisa, eu não lembro o horário, eu comecei já faz 1 hora, né?
Para isso, eu acho que um pouquinho mais. Eu acho que a gente começou por volta de 4:10, 4:15. Tá bom. Ok, então acho que eu já vou falar bem rápido, não vou mostrar, passar um pouco rápido algum slide, eu quero focar só nos resultados mesmo. Aqui a gente também tem resultados nesse espaço de Hilbert de série de Dirichlet. Bom, esse espaço de Hilbert, ele é definido como sendo, você pega todas as séries de Dirichlet, e são as séries de Dirichlet que, quando você olha os coeficientes dessa série, em L2, elas vão estar em L2, né? Ou seja, essa somatória vai ser finita dos coeficientes, módulo de AN. E esse espaço ele vai ser um espaço de Hilbert quando a gente olha esse produto interno. Então, ele é um espaço de Hilbert e também, assim como o H infinito, ele começou a ser estudado, foi introduzido também no artigo de 97, esse H2. Quando a gente olha o H2, a gente pode definir também abscissas que a gente chama de H2 abscissas, que em algum sentido imita as abscissas de convergência uniforme que a gente definiu para H infinito. E qual é a motivação, né, para se definir essas abscissas, que eu vou definir agora mesmo? A motivação ela vai nascer daqui, vai nascer desse resultado. Aqui eu coloquei como uma definição, mas não é uma definição, isso aqui é um fato, né? A gente definiu as abscissas de convergência uniforme, de D, na álgebra H infinito, como sendo um ínfimo de todo sigma onde vai convergir uniformemente, o semiplano com sigma maior que um semiplano maior que sigma, né? Mas você tem, um argumento assim, de translação que a gente faz, não é tão complicado, a gente consegue verificar que a abscissa de convergência uniforme da série de Dirichlet também pode ser vista dessa forma, como sendo ínfimo de todo o sigma, de maneira que quando você faz, aqui você está fazendo uma translação, né? Essa translação ela vai pertencer a H infinito. E esse fato, ele motivou, não a mim, mas motivou a outros atrás, a definir uma abscissa, um H2, que é chamada de H2 abscissa. Essa abscissa, ela é definida de forma parecida com o que está lá em cima, né? Você pega o ínfimo de todos os sigma, onde, quando você olha essas translações, ela pertence a H2. Bom, e aí, ao definir essa abscissa, a gente se pergunta sobre o supremo, né? O S2 agora, que seria a diferença ali entre a abscissa absoluta de D e a abscissa, agora olhando essa H2 abscissa de D. Se você calcula esse sup, né, se isso aí vai ser limitado, o que acontece? Bom, um fato é que H infinito ele é um subespaço de H2 estrito, que não é tão trivial provar que é um subespaço, não é um subconjunto, mas também não é tão complicado, mas é um subconjunto de H2. E outro fato é que você também pode calcular esse S2 definido lá em cima como sendo o supremo, calculando a abscissa de convergência absoluta de D, variando D em H2. Ora, mas se você toma esse supremo, agora você está variando D em H2. Só que H2 é maior do que H infinito. Então, é de se esperar que S2 poderia ser maior do que meio, né? Porque quando você varia em H infinito, a gente já viu que é meio. Mas, de fato, não, né? Isso aí, esse S2 é meio, e o supremo também, nesse caso, ele é atingido. É meio, o supremo é atingido. E, e aí o que a gente se propôs fazer foi estudar se é possível construir agora espaços vetoriais de série de Dirichlet nesse que atinge o supremo, no problema de Bohr, dentro desse H2, né? Ou seja, séries num H2 que atinge. Bom, uma coisa assim que a gente tem H infinito é subconjunto de H2. Então, aquelas séries que a gente tinha construído para H infinito funciona para H2, atinge também e está em H2. Ou seja, a gente tem espaço vetorial, o resultado que a gente tem para H infinito já nos dá espaço vetorial. Isso não tem problema, a gente tem um espaço vetorial
com H infinito, a gente vai ter um espaço vetorial aqui também. O problema é o fechado, né? Porque a norma é outra. Então, agora a gente tem que tomar o cuidado de se perguntar se é possível construir espaços vetoriais fechados. Porque uma coisa é a norma do Supremo, a outra é a norma do L2. E, então, na verdade, o objetivo no H2 foi verificar isso aqui, né? Se você tem a espaçabilidade de alguma forma, se é espaçável, né? Espaçável, essa definição aqui embaixo, né, significa que um conjunto ele é espaçável se você tem um subespaço vetorial fechado que está contido no conjunto união com zero, né, se você consegue dimensão infinita. Né? E aí, agora eu não vou mostrar as provas do que está para frente, eu só quero mostrar os resultados mesmo. O resultado que a gente obteve para H2 foi esse aqui. A gente obteve o resultado de que existe uma cópia isométrica de L2 em H2, de tal forma que a gente tem que esse L2 está contido em N união com zero. A gente obteve esse resultado. E também, vamos fazer, outro resultado que a gente tem é esse resultado que tem a ver com algebrabilidade, né, de construir álgebras dentro do conjunto M união com zero. Nesse resultado, nesse teorema C, a gente conseguiu provar que a gente conseguiu provar que existe um conjunto G delta denso nessa álgebra, a de C0, de tal forma que para cada elemento que a gente pega nesse conjunto G delta denso e pega a álgebra gerada por ele, essa álgebra ela vai estar contida no conjunto M união com zero. E mais do que isso, esse elemento é o que a gente chama livre, né? Ele é algebricamente independente. Ou seja, você está gerando uma álgebra, um elemento que é algebricamente dependente, que é livre, e seria gerado por um elemento apenas, né? Mas a gente consegue usar esse fato, usando alguns truques, para poder chegar no Aleph zero algebrável, que seria construir álgebras que tem a cardinalidade Aleph zero, olhando os elementos que geram a álgebra, né, os geradores, como sendo algebricamente independente, com a quantidade sendo Aleph zero. Né? Onde algebricamente dependente, o que eu quero dizer com algebricamente dependente é que sempre quando você pega uma quantidade qualquer de elementos na álgebra em questão, pega um polinômio, vou colocar complexo, né? A n variáveis. Se a gente tem P aplicado nesse x1 até xnn, e n igual a zero, isso implica que o polinômio é zero. Então é só pensar que quando a gente pensa em linearmente dependente, significa que combinação linear igual a zero, o coeficiente tem que ser zero. Algebricamente dependente é combinação algébrica igual a zero, então os coeficientes tem que ser sempre zero. Basicamente, funciona, né, quando você está em álgebra comutativa. Ok, então esse resultado também a gente obteve construindo álgebra, e esse é o resultado mais técnico, né, do trabalho. Ele é mais complicado, só que é importante dizer que a gente usou bastante algumas ideias de um artigo que está do Bayard e do Quarta, de 2003. A gente usou algumas ideias de lá. Tá bom. Eu acho que eu não vou... Parabéns para mim. Eu vou só colocar as referências e terminar, porque já passou o tempo, até peço desculpa, acho que tinha que ter feito menos coisas. Então, essas são as referências, né? Primeiro é um trabalho que eu escrevi com o Leonardo e com o Daniel, está submetido já. O segundo acho que está se tornando um clássico, né,
quem trabalha com lineabilidade ou gebrabilidade, que é esse livro que tem um monte de resultado, né, que está lá. Esses 2 livros aqui são para a série Dirichlet, que são os que a gente mais usa, né, para poder trabalhar com essas coisas. É isso. Obrigado e desculpa por ter estourado o tempo. Não precisa pedir desculpa, não, Tiago. A gente que agradece sua disponibilidade e agradeço aí pelo seu seminário. Gente, vamos às perguntas, então? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Uma consideração? Tiago, vocês chegaram a cogitar a possibilidade de obter cópia isométrica do C0 naquela álgebra? Não, a gente não pensou nisso, na verdade. Cópia isométrica de C0 naquela álgebra. Não, a gente não pensou. A pergunta é se pode ter uma cópia isométrica. Acho que pode ter uma cópia isométrica naquela álgebra. Mas a gente não pensou sobre isso. Tá bom. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, pessoal? Tiago apresentou para a gente uns resultados bem elaborados, né? Se o Nassib tivesse aqui, eu ia perguntar dele se ele topava trocar a minha plenária de quinta-feira botando o Tiago para falar no meu lugar, sabe? Agora, a gente tem outras, eu não coloquei, mas tem outras perguntas, né, que a gente está trabalhando nessa parte, que é, por exemplo, a gente tem o LF0, fortemente LF0 algebrável, né? Será que é possível a gente conseguir uma pergunta natural, né? Fortemente ser algebrável, com cardinalidade contínua. Uma pergunta meio natural. E o problema, a gente achou que tinha conseguido. Na verdade, o Leonardo achou que tinha conseguido. Mas ele não conseguiu, não. E a gente tem duas... O problema que a gente não consegue é esse lema aqui, né? Que a gente, quando a gente pega essas progressões aritméticas, a gente não... Progressões aritméticas... Existe uma coisa assim, em naturais a gente consegue sempre uma família quase disjunta. A gente pode pegar a família quase disjunta em naturais, hoje a cardinalidade vai ser contínua. Só que a gente não consegue fazer isso por progressões aritméticas, né? E aí seria uma barreira para a gente tentar passar por ser algebrável, né? Outra coisa que a gente vem pensando a gente está pensando, eu falei o H2 e falei H infinito, mas existem os HPs de série de Dirichlet. Então, nos HPs também existe essas abscissas, né? Que são as HP abscissas. A gente vai começar a mexer, muito complicado a estrutura dos HPs quando não é Hilbert. Mas, enfim, tem algumas coisas que a gente vai estar pensando mais para frente. Mas é isso, né? Eu tenho uma pergunta bem de leigo aí. Pode fazer, Jamilson. É porque quando você falou que ia ver essa história da quantidade, né, de séries e tal, aquela coisa, em termos de espaço vetorial, eu pensei que você ia falar logo de lineabilidade e espaçabilidade, né? Aí você veio com a questão de quantidade dada por conjuntos magros, topologicamente falando, não é isso? Sim, na verdade são dois conceitos. Na verdade eu falei sobre lineabilidade aqui, mas é porque quando contém uma cópia de L1, você tem o espaçável, né? Automaticamente. Sim. Não, mas estou dizendo lá no iniciozinho, quando você falou... No iniciozinho, é porque eu deixei assim, meio que escondido na segunda frase, né? Que é magro e que tem estruturas algébricas lineares, eu não quis escrever. Sim. Mas, assim, o magro seria mais no sentido topológico, né? Uma maneira de você se perguntar se esse conjunto, né? Nesse caso, complementar é magro, né?
se ele é grande no sentido mais topológico. Assim. Sei. E você tem essa noção de ser grande também, que tange a lineabilidade, né, espaçabilidade, enfim. Residual, exatamente. Residual, Ok. exatamente. Seria bem duro esse trem aí, exatamente. Esse trem aí é bem duro, falando bom mineirês aí. Trem é duro, viu? Mas parabéns, foi muito boa aí a palestra também. Eu confesso que eu peço até desculpa, porque eu acho que eu programei muito errado o tempo, assim, para ter feito menos coisas. É porque eu achei, assim, também, que se eu tivesse começado direto no trabalho, ia ser pior. Né? Eu achei melhor falar um pouco sobre série de Dirichlet, para quem nunca estudou, né, série de Dirichlet, enfim. A gente sempre quer falar bastante dos trabalhos. Começou aí devagarzinho, dando uma introduçãozinha, foi legal. O também acho que foi importante, bom, né, introduzir. Né? Foi bem didático mesmo. Às vezes a gente quer falar bastante do que a gente está fazendo, mas nunca tem jeito de falar tudo que a gente quer, né? Porque a gente tem que introduzir várias coisas, né? E a gente acaba gastando bastante tempo introduzindo, né? Mas ficou ótimo, Thiago, não precisa se preocupar com isso, não. Bom, Thiago, a gente tem várias pessoas agradecendo aqui pelo chat também, né? Elogiando, tudo mais. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se não, acho que não há. Vou agradecer o Thiago novamente. Então, Thiago, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Ariel abriu o microfone. Será que foi sem querer? Acho que foi sem querer. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para vir falar para a gente sobre esse seminário. E agradecer a todos mais uma vez pela participação, a todos que puderam participar aí ou assistir, né, pelo YouTube, os seminários que ficaram gravados ao longo de todo o ano, né? Obrigado, então, pela parceria, pessoal, por ter participado aí, ter, né, prestigiado o nosso seminário. Foi bem legal.